tarde, na paz de Jesus. Eu sou Hamilton. Alguém fez a assinatura aí, pessoal? Rapaz, 3 pecados grátis por dia. Foi promoção, não é não? Então, gente, prazer enorme estar com essa liderança maravilhosa aqui, nessa conferência sonhada por nós já há quase 2 anos, né? Momento de alinhamento doutrinário e prático com a Igreja de Jesus para nos instrumentalizar para aquilo que Ele vai fazer neste ano, né? E eu e você somos os canais de Deus para isso. Mas vamos entender hoje sobre crenças e valores, né? Nossas crenças e valores enquanto igreja, para que a gente não faça como este self-service evangélico que nós assistimos aqui, né? Igreja que entende os crentes como clientes, que a vida plena é um produto a ser oferecido, e o dízimo e a oferta é a mensalidade a ser paga. Então, um esquema de igreja clube, igreja self-service, e Deus seria o nosso sócio, né? Mas não é bem isso que a palavra de Deus nos diz. O Senhor nos mostra uma igreja que é uma agência do reino de Deus. E nós somos os seus agentes, nós somos os seus semeadores. Ao longo da história da igreja, nós vemos que o evangelho vai sendo diluído. E as conversões das pessoas, em muitas situações, não são mais conversões, mas convencimento, né? A gente se convence de uma fé, a gente se convence de um credo, e nós nos relacionamos com as pessoas num tipo de evangelho fast food. Evangelho rápido, rasteiro, raso, que quer apenas satisfazer o nosso ego, né? E nós vivemos relacionamentos, ora de dependência, somos pessoas dependentes do pastor, da pregação, do pastor. Nós achamos que nós devemos ser servidos, então uma relação de dependência, ou ainda de independência. Quer dizer, eu faço o que eu quero, né? Então, a igreja do meu jeito. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos estabelecer relacionamentos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. E nessa perspectiva que nós levantamos a bandeira aqui na IBC de uma interdependência em Cristo. Eu preciso de você e você precisa de mim. Entendendo que a semeadura será feita para a glória de Deus quando nós realmente entregamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa vontade a Deus, e nós fazemos da nossa vida um altar de sacrifício ao Senhor. Compreendendo que a liderança não é posição, né? Nós não somos alguém elevados a uma posição. Liderança não é posição, mas liderança é um estado de serviço, é um estado de disposição da vida, né? E nesse aspecto, para superar a igreja do meu jeito, nós precisamos entender a igreja do jeito de Deus. Então, vamos lá à nossa segunda palestra hoje, nossas crenças e valores. Gostaria de já iniciar uma ilustração para definir o que nós entendemos como crenças e valores. Vamos entender as crenças que nós temos enquanto igreja como o alicerce, né? Vai aparecer aí para você. O alicerce e o fundamento de uma casa, tá? É a base, a estrutura que se coloca. Se for estabelecida a base correta, a casa vai se construir sem maiores problemas e ela vai vencer qualquer tipo de terremoto, transtorno. Ela não será abalada porque os seus alicerces estão estabelecidos. Amém? Nossas bases, doutrina da palavra de Deus. E os nossos valores? Os nossos valores emanam das nossas crenças. Mas os nossos valores, se o alicerce é a base da casa, eu chamaria os valores do design de interior e de exterior. Porque diz respeito à nossa estética, né? Como nós enxergamos a beleza da casa, a mobília, né? Que mobília a gente escolheu para estar lá, o que nós achamos importante. Então, na IBC, nós também temos valores. Nós temos nossas crenças,
a nossa base, nosso alicerce, e temos também o nosso valor. Vocês vão ver, ó, essa casa, as cadeiras, né, a mesa, o vidro, foi escolhido com muito cuidado, a partir de um arranjo arquitetônico. Deus, como arquiteto da igreja, pensa também assim. E nós, como igreja, fazemos as nossas escolhas com base na palavra de Deus. O que nós achamos fundamental, enquanto valor para a IBC? Então, por isso, a gente começa com o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, verso 20. E aí eu quero usar a metáfora da alvenaria para trabalhar com vocês essa temática hoje. Paulo diz assim: vocês são como um edifício que estão construídos sobre o alicerce dos apóstolos. Olha a palavra-chave, alicerce dos apóstolos. E os profetas também. Então, a igreja está constituída sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Verso 21. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Verso 22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Gostaria de orar para a gente trabalhar o tema. Senhor, como igreja de Jesus, nós nos pausamos um pouco nessa tarde, com a tua liderança, com o exército de Deus, o exército da dianteira, está à frente desse ano de semeadura. Abre a nossa mente, o nosso coração para compreender os fundamentos da fé e como isso perpassa a nossa vida e a nossa maneira de trabalhar, de viver, de semear a tua palavra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Cristo. Amém. Muito bem. O texto do apóstolo Paulo usa a metáfora da alvenaria, apresenta o alicerce, a doutrina dos apóstolos e a doutrina dos profetas, Antigo e Novo Testamento, e diz que a pedra angular é Cristo. Vai aparecer a imagem para vocês, como era no Novo Testamento, a construção das casas, né? E essa pedrinha que está aí no meio da porta da casa, exatamente no meio, né, dessa meia-lua aí, esse semicírculo da porta, exatamente essa pedra angular que sustenta todo o peso da casa. Então, Paulo está dizendo que esta pedra que sustenta a igreja de Jesus é Cristo. E ele mesmo diz que não pode ser colocado outro fundamento a não ser Cristo. Então, na nossa igreja, no seu GR, em qualquer instância, qualquer reunião deve começar e terminar em Cristo. A nossa vida começa em Cristo, se desenvolve em Cristo e termina em Cristo. A igreja de Jesus, então, do ponto de vista de sua existência e função no mundo. Vamos entender o texto agora. Paulo, no verso 20, diz quem nós somos. Então, antes de falar de nossas doutrinas e crenças, eu quero trabalhar um pouco o texto nesse aspecto. Primeiro, quem nós somos? Veja quem você é em Cristo. Nós somos pessoas que fomos construídos como edifício de Deus. Nós somos pedras vivas, Pedro diz, que cada um de nós juntos vamos compondo o edifício de Deus, casa de Deus, lugar da morada de Deus. Interessante essa palavra fundação, né? Temelio, que significa a base, o alicerce, o fundamento. É Cristo Jesus a base. E a doutrina dos apóstolos e a doutrina dos profetas. Ou seja, Paulo está dizendo que o que está na sua mão, Velho e Novo Testamento, estabelecem todo o fundamento para a existência da igreja. E nós somos as suas pedras, pedras vivas colocadas nesse edifício. Que coisa linda. Isaías fala isso, Pedro também, Romanos também,
E Coríntios também. Gostaria de ler com vocês 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, que Paulo diz isso. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Nós leremos alguns textos, né? Esse material vai chegar para vocês muito em breve, mas de cada bloco a gente vai ler algum texto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Vamos movimentar as nossas Bíblias aí. Paulo está dizendo à igreja aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Num tipo de evangelho fast food, vocês percebem que as bases e os fundamentos são outros, né? As bases e os fundamentos estão estabelecidos a partir do que nós queremos, do nosso próprio desejo. Talvez na cabeça de cada um aqui tenha um modelo de igreja, né? Tem um modelo de serviço. Mas na IBC nós levantamos a bandeira da Bíblia. Que Cristo Jesus é a pedra fundamental. E a doutrina dos apóstolos e dos profetas, Antigo e Novo Testamento, estabelecem toda a maneira da gente pensar, decidir, escolher, fazer opções de programas, de encontros para a glória de Deus. Agora, como isso acontece, né? Como é que cada um de nós vai sendo construído enquanto pedra viva no edifício de Deus? No verso 21, ele diz, do ponto de vista da manutenção e do crescimento, né? A palavra crescer aí, oikozomene, que vem de duas palavras gregas, oikos, casa, e doma, telhado. Olha, a ideia de fazer a igreja crescer é a ideia de construir uma casa do fundamento ao telhado. É isso que Paulo está dizendo. Fazer crescer o edifício de Deus é trabalhar do fundamento ao telhado da casa, num processo de desenvolvimento natural. É isso que nós fazemos enquanto liderança. Edificamos o corpo de Cristo, construímos o edifício de Deus da base ao telhado. Do novo convertido ao mais antigo na igreja. Todos nós fazemos parte deste edifício. E aí tem pessoas mais maduras, pessoas que estão chegando agora. Então, o tempo todo nós vivemos isso. O crescimento, oikozomene, fazer da casa, da base ao telhado, a construção. E aí, como é que isso acontece? Verso 22. Unidos com Cristo. Nós estamos, então, sendo construídos juntos uns com os outros. Veja, há uma relação de sinergia entre as pedras para que elas sejam construídas como edifício de Deus. E aqui, o relacionamento é o fundamento. Não há como o edifício de Deus ser construído a partir da base que é Cristo, sem nós entendermos o poder dos relacionamentos. Então, não é encher a cabeça de Bíblia, mas é viver a Bíblia e, em cada momento, você estabelecer relacionamento para viver a Bíblia. O que é o GR, senão um lugar de viver a palavra de Deus? Um lugar de amar a palavra de Deus. E aí eu ouvi um testemunho um dia desse, de um GR que o pessoal não lia a Bíblia. Como é que pode, pessoal? É um GR fast food, não é não? Como é que pode um GR onde não tem a Bíblia? Onde não tem a palavra de Deus no centro? Eu acho que esse negócio aí faz parte desta igreja fast food. E que nós cada vez mais enfrentamos esse problema de um evangelho diluído numa perspectiva de uma teologia coach. Uma teologia que massageia o ego, de uma teologia centrada no eu. E não é bem isso que a palavra de Deus diz. Agora, por que essa igreja está sendo edificada, então, através de relacionamentos? Verso 22. Para quê? Para se tornarem uma casa onde Deus vive, por meio do seu Espírito. Então, nós estamos sendo construídos uma casa onde Deus, o Senhor, vive. Nós somos casa de Deus. Não é a tenda, não é esse lugar. Nós somos pedras vivas que construímos o edifício de Deus e Ele mora, Ele vive em nós. E veja que é coletivo aqui.
Ele habita no corpo, ele habita no edifício. Não é em uma pedra apenas, assim no coletivo. Efésios capítulo 4, verso 14 diz isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, para que nós estamos vivendo isso hoje aqui como liderança? Para dar uma alinhada do ponto de vista da expressão da igreja através dos GRs, dizendo que a palavra de Deus é fundamental no nosso GR, mas fundamentalmente não uma palavra livresca ou escolarizada, mas a palavra de Deus que atravessa a minha vida e atravessa a vida do outro, para que ele possa viver a maturidade cristã. Que ele não seja mais como um menino e que nós não sejamos mais como meninos que andam de um lado para o outro através de vento de doutrina, gente. É isso que essa teologia fast food faz. Tem o profeta lá não sei na onde. Aí o crente vai lá para ver o que o profeta vai dizer. Tem o culto do poder, tem o culto da maravilha, tem o culto dos sinais e prodígios. Você quer ver a maior maravilha do mundo? É o celebrando a restauração, quando um cara chega lá, ele é um adúltero, e ele entrega a vida dele a Jesus, e ele se torna um homem fiel. Amém? Isso é maravilha, pode aplaudir o Senhor. Mas esse milagre não dá ibope, esse milagre não enche igreja, não é não? O cara era um mulherengo, virou um cara fiel. Só isso. Só isso, tudo isso. Porque esse evangelho, do meu jeito, não transforma a vida de ninguém, gente. Esse evangelho é uma caricatura, é uma maquiagem, é um evangelho cosmético. Apenas isso. Então, e aí o nosso papel enquanto liderança é trabalhar, gente, para a maturidade dos crentes. E na medida que a gente amadurece, a gente também ajuda a amadurecer. Olha que lindo. Verso 15 do capítulo 14 de Efésios. Então, antes, quer dizer, não que a gente tem que viver como um menino correndo atrás de ventos de doutrina, cultos de poder, sensações, êxtases, frenesis evangélicos. Não. Mas o que fundamenta a base da igreja de Jesus, o alicerce, é isso, é a maturidade cristã vivida através dos relacionamentos. E aí, no verso 15, ele conclui: antes, ou seja, abandonando esse evangelho fast food, seguimos a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A pedra angular é a base de nossa vida, Jesus. Nosso relacionamento diário com Ele, nosso relacionamento diário com a Sua palavra. Então, posto isso, nós vamos agora, enquanto Igreja Batista Central, trabalhar as nossas crenças e valores. Amém? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Só um aviso. Ao final eu vou falar sobre isso, mas tudo que eu vou falar aqui está no material do Integração, tá? Quantos aqui já passaram pela integração? Glória a Deus. Isso é muito importante para o novo convertido, para quem vem de outra igreja. É um alinhamento doutrinário. Quem somos, o que fazemos, no que cremos, né? Então, aqui é um breve resumo do que está lá. Depois você, com curiosidade, sugiro que você leia o material na íntegra. Estará no site do Mais Bíblia. No final eu vou mostrar para vocês. Então, vamos rapidamente às nossas crenças e valores. Primeira crença, vamos lá. Vamos ler juntos. Primeira crença, juntos? Toda escritura é útil para... Vocês não vão comigo? Juntos? Vamos lá? A produção estava com delay aí. Vamos juntos? 1, 2, meia já. Toda escritura... Como é que o GR pode não ter Bíblia, hein, gente? Toda escritura, toda a palavra de Deus é útil. E a expressão útil aqui, ela era usada no comércio da época. E ela tem significado de lucro, certo?
Então, toda a Escritura é útil e produz lucro, produz dividendos para o ensino e para a repreensão de todo crente em Cristo. Diz aí, João 17:17, Jesus orando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você leu a Bíblia hoje? Amém? Glória a Deus. Você está fazendo um mapa todo dia? Palavra de Deus, gente. Palavra de Deus no ouvido, palavra de Deus nos olhos, palavra de Deus na música cantada. E eu louvo a Deus aqui por esta comunidade, por esses irmãos da música, do Arte de Celebração, porque é verdadeira doutrina que vaza das músicas. Não sei se você percebe, mas nossas músicas são escolhidas a dedo e elas falam sobre Deus, elas falam sobre Cristo, elas falam sobre o Espírito Santo, elas falam sobre a vida comunitária. Nós estamos doutrinando a igreja através da música, louvado seja Deus por eles, né? Pelo ato de celebração. Então, palavra de Deus é a base de tudo, útil para repreender. Você vai repreender o irmão do seu GR, não vá do seu jeito, não. Irmão, vamos bater um papo lá em casa, um cafezinho? Esse café vai custar caro, né? Vou levar um carão. Mas é um carão de Deus, da Bíblia, né? É um carão amoroso. A palavra exortar significa chamar ao lado para animar. E exortar através da palavra de Deus. Então, se você for chamado para um café, não pense que é disciplina, tá bom? Pode ser um bate-papo amigo. Mas a disciplina é amistosa também, tá bom? 2, vamos lá. Vida comunitária. Juntos, o crente, cadê? Isso. E se comprometer com uma... Hebreus 10:25. Não deixemos de... Ai. Essa igreja fast food, ela focaliza os seus cultos online. Não é não? Culto online é para você estar doente, assistir em casa, né? Você está meio cabisbaixo aí, pegou uma virose e tal, mas toma um remédio, se levanta, próximo domingo você está na IBC, cara. Não é não? É ou não é? Então, vida comunitária. Crente tem que estar junto de crente. Eu costumo dizer que a gente tem que sentir catinga do crente, mas catinga no bom sentido, né? Ovelha de Jesus tem que ter cheiro de ovelha, né? Suponho que você está todo perfumado aí. Então, é a catinga boa do crente. Então, crente em casa não existe, pessoal. Então, vida comunitária. E essa vida comunitária é uma vida em que cada crente se submete à sua liderança e se compromete com a comunidade. Seus dons e talentos a serviço do reino de Deus. Não é serviço do pastor, é serviço da igreja de Jesus. E você está submisso à sua liderança. Mas não é a submissão aqui cega, né? Do cara escolher a roupa que você vai vestir. Tem igreja aí que o pessoal é assim, que esse negócio de submissão de liderança, o pessoal, tem negócio do discipulador, né? Vai perguntar para o discipulador, eu caso ou compro uma bicicleta? Deus te deu razão para você escolher, certo? Mas a submissão à liderança aqui é uma submissão em amor. Você ouve os conselhos de Deus que muitas vezes são dados pelo seu líder de GR, pela sua liderança. Então, crente bode, não é não? Rebelde, tem alguma coisa estranha. Ah, mas não concordo com o pastor. Tudo bem, mas concorde com a Bíblia? Não é não? Amém? A igreja de Atos, né? Atos 2, 46 e 47, aquela comunhão maravilhosa, o ensino, a vida. É muito lindo isso, gente. A igreja de Jesus é a solução para a solidão, é a solução para o isolamento. Então, nós valorizamos demasiadamente a vida comunitária. 3, vamos lá. O ministério pastoral. Os pastores são, ao mesmo tempo, líderes e servos da igreja local. Olha aí. Pastor na IBC não é um título honorífico. Não. Não é um adjunto ao nome. É um sinal de serviço. É o ministério da toalha. O pastor é o servo dos servos. Né? Lá em Pedro, eu gostaria de ler esse texto de Pedro, 1 Pedro 5. Alguns textos eu vou ler, são muitos, né?
mas vocês vão depois receber o material e ler em casa. 1 Pedro 5, 1 a 4. Diz o seguinte, vocês acharam? Crente acha a Bíblia rapidinho, certo? Quase espadas para o ar, sabe como é? Quem já brincou de espadas para o ar? Mais ou menos, espadas para o ar. Diz assim, 1 Pedro 5. Portanto, apelo aos presbíteros, aos anciãos, que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível glória futura. Que missão, gente! Que missão de nós pastores da IBC. Eu oro por todos nós, todos os dias, eu acho que todos eles também, a Igreja de Jesus, para que a gente possa cumprir essa missão de apontar vocês para Cristo o tempo todo. E a nossa vida enquanto exemplo para que o testemunho de Deus seja dado. Amém? Importante que nós não temos na IBC pastora. Ixi, pastor, sério mesmo? Não temos pastora na IBC. As mulheres dos pastores são pastoras, gente? Não. Não é bíblico. Desde o Velho Testamento, a autoridade foi dada aos anciãos das tribos, né? Eventualmente, quando mulheres foram usadas na Bíblia, tipo Débora, Esté, foi porque houve a ausência do homem. Então, na ausência do homem, Deus levantou as mulheres. Mas não é isso que Deus fala, nem no Antigo Testamento, e nem no Novo Testamento. Ele concedeu alguns para pastores e mestres. São homens que Deus levanta na igreja. Mas as mulheres têm um lugar todo especial na igreja de Jesus, motivando, ensinando as outras mulheres. Mas aprove a Deus escolher os homens para o exercício da autoridade na igreja de Jesus. 4, pregação, o ensino e o conhecimento. Vamos juntos? O ensino deve promover edificação, confronto e... Nós acreditamos no ensino relacional. Não é um ensino, eu diria, escolarizado da fé. Não é meramente saber a Bíblia, saber os nomes das tribos de Israel, saber quantos livros tem a Bíblia. Isso tudo é legal. Só que isso não muda a vida de ninguém. Isso não transforma a vida de ninguém. O ensino que nós acreditamos é o ensino relacional, que a Bíblia atravessa a minha vida, me trata e me ajuda a tratar do meu irmão. Amém? Palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, igual diz o pastor Simão, não é para você ficar dando bibliada no povo aí, não. Olha, você está, né? Você é um fiscal de Deus. Não, Deus não precisa de fiscais. Nós temos o Espírito Santo. Então, Ele está conosco, é o nosso supremo professor. Né? Mas o ensino deve promover o aprendizado. Romanos 12:7 diz, quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Isso é muito legal. Então, se você tem o dom de ensino, da palavra de Deus, você tem que se esmerar, você tem que estudar, você tem que buscar mais. Né? Igual eu, quando eu descobri, eu fui estudar. Isso é importante. Mas isso não deve ser levado às últimas consequências de um ensino escolarizado. Mas nós estamos trabalhando com mais Bíblia para cada vez mais melhorar, e eu vou falar isso ao final, do que nós já temos e que estamos oferecendo à igreja. 2024, aí promete novidades aí do mais Bíblia para vocês. Amém? 5. Deus, nós e os perdidos. Vamos lá, juntos. A evangelização deve ser relacional e encarada como um processo. Aqui não é um processo também de entregar meramente um folheto, a evangelização não é panfletária, mas ela é relacional e encarada como um processo. Sobretudo através da amizade.
você semeia, você colhe vidas através da amizade. Por exemplo, Lucas 5, 30 a 32 diz que Jesus não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes, porque os doentes é que precisam de médico. Tá? Paulo diz que fez de tudo para com todos, para ganhar alguns. Então nós, enquanto cristãos, enquanto profissionais na vida, nós vamos vivendo aí, junto do nosso dia a dia, da nossa profissão, e através das nossas amizades, nós vamos apontando quem Cristo é. É a melhor maneira de você apresentar Jesus, é através da amizade. As pessoas abrem o coração quando você se torna amigo. E é isso que nós vamos fazer no ano da semeadura, né? Trazer as pessoas para Cristo. Crença número 6, vamos lá, juntos. A igreja, a cultura e a doutrina. Vocês, as edificações. A palavra. Isso aí, ó, muito importante. Vocês percebem na IBC que quando você entra na igreja, né, na igreja não, você entra no nosso campus, que a igreja não é a tenda, nem campus. Você vê que tem várias palavras escritas com C, não vê? Você se lembra de alguma? Comunhão, Cristo, como? Casa. Por quê? Nós nascemos como Igreja Batista Central, porque era no centro da cidade, né? Gonçalves Ledo, Senador Pompeu, mas aí nós não estamos mais no centro, agora nós estamos na Ancuri. Mas a estratégia foi usar o C com palavras-chave, né? Do Evangelho, que dizem respeito a toda a palavra que começa com C. Então, a edificação, até a letra que se usa na igreja também, todos os documentos é a mesma, tá? Por conta da estética. As artes, a contextualização, a produção, a comunicação, elas são contemporâneas. Nós somos uma igreja contemporânea. Nós somos uma igreja que usa bem a tecnologia, mas isso não deve ser o que dita a regra do ponto de vista da cultura. Nós dialogamos com a cultura, mas a palavra de Deus é maior que a cultura, sempre. A palavra de Deus é maior do que a nossa cultura. Quando houver algum choque cultural, por exemplo, nós dialogamos com o feminismo, por exemplo. Aí há uma bandeira que se levanta nas igrejas, sobretudo de alguma ideologia, que a mulher tem que ter ascensão, ela tem que se sobrepor. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que a mulher seja submissa ao seu marido. Pastor, misericórdia. Mas não diz isso na universidade, né? Eu estou lá no doutorado, lá da física, não estão dizendo isso para mim lá. Eu estou lá nas ciências humanas, no campo da UFC, não estão dizendo isso para mim. Estão dizendo que eu tenho que ser empoderada, pastor. É mesmo? Aí eu tenho que abrir a Bíblia para dizer para você que não é assim. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. E aí submissão assim não é escravidão, nós já falamos sobre isso, né? A submissão bíblica é a mulher se colocar ao lado do marido e entender que ele é a autoridade de Deus sobre a vida dela em amor. Então o homem que ama, a mulher se submete, é ou não é? E a mulher que se submete, o marido continua amando cada vez mais. Está tudo certo. A Bíblia traz um equilíbrio muito prático, mas nós complicamos e vamos achar complicação em tudo, né? Então, vamos lembrar disso. A arte, a comunicação, a produção, e dialoga com a cultura, mas a cultura está submissa à palavra. 7, vamos caminhando. Discípulos, fruto e crescimento. Vamos ler juntos. O caráter honesto, a obediência e o crescimento espiritual refletem a imagem. Olha aí, gente. Que coisa linda, né? Nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e esta fé modifica o nosso caráter. E você demonstra honestidade em qualquer instância da sociedade onde você está. Você não pode ser um crente em Cristo e dar mau testemunho. Não. Você é um policial de testemunho ético na sua profissão.
Você é um padeiro, faça um pão para a glória de Deus. Preferência sem glúten, né? Sem açúcar. Se você é um médico, você vai honrar a Deus com honestidade e vai obedecer e vai crescer espiritualmente a partir do seu modelo, que é Cristo. Então, muito importante. Discípulos da IBC, discípulos de Jesus, aliás. Vamos entender isso. O nosso testemunho na sociedade fala mais alto do que as nossas próprias palavras. Então, vamos ser exemplo, né? Para a glória de Deus. Em tudo que a gente fizer. Tudo. Onde você for. Qualquer espaço de autoridade que você ocupa nesta cidade. Faça-o para a glória de Deus com toda a honestidade e ética possível. 8. A igreja enquanto comunidade espiritual. Vamos juntos? Unidade, vocês? Servitude, dons espirituais e vocação ministerial caracterizam a comunidade. Olha, o Senhor deu dons a nós aqui. Paulo fala em Efésios capítulo 4, que na ressurreição de Jesus ele venceu a morte e com os despojos da luta, da guerra, ele deu dons aos homens. Vocês têm dons espirituais. Um sabe cantar, outro sabe falar, outro sabe pregar, o outro sabe ir para o presídio. Né? O pastor falou ontem que tem gente que tem medo de ir para o presídio, mas tem gente que tem coragem de ir no presídio. Então, Deus está usando você. Não apague os seus dons. Amém, gente? Os dons foram dados em Efésios para edificação. É importante aqui trazer isso. A palavra preparar, né? Lá em Efésios capítulo 4, verso 14, fala que os dons foram dados para preparar os santos. A palavra preparar era usada para a restauração das redes. É muito interessante isso. Então, preparar ali é costurar, é consertar. Quando o pescador estava pescando, aí de repente pegava num toco, rasgava a rede. Então a palavra preparar significa restaurar, significa consertar, costurar o que foi descosturado. Então os ministérios na igreja servem para isso. Serve para a gente restaurar, para consertar, para recuperar a vida dos santos, dos crentes em Cristo Jesus. E aí você não pode esconder seu dom. A igreja de Jesus conta com você, com a sua servitude, com a sua unidade no serviço do dom espiritual. 9. O amor relacional. A exortação em amor e os ministérios compartilhados promovem a edificação entre os irmãos. É o que nós falamos, né? Efésios fala isso, que é junto com o meu irmão que eu vou conseguir superar as minhas lutas. Nós dizemos sempre, né, que sozinho não pode, tá? Eu gostaria de ler aqui João capítulo 13, versos 34 e 35, é um texto-chave. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. João 13, vamos juntos? Diz o seguinte: o novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Gente, a sociedade está doente e em busca de amores fáceis, amores voláteis, amores fluidos. E quando eles encontram um espaço onde o amor verdadeiro se manifesta, ali as pessoas são chamadas a atenção. Um amor desinteressado, um amor que cuida. Já pensou, o cara está com um problema, um prego, 12 da noite, ele te liga. Lá, não sei na onde. É o amor de Jesus quem faz você se vestir, ligar o seu carro e ajudar ele. Amém? É isso. Agora, costumeiramente as pessoas fariam isso cobrando, né? Mas a graça de Deus que está em nós nos leva a amar uns aos outros e contribuir para o crescimento de pessoas através da doação. Tudo que nós temos e somos é de Deus e para a glória de Deus. 10. Relacionamentos que curam.
Olha aí, ó, vai aparecer duas coisas muito importantes na IBC, que é o GR e o CR. GR, Grupo de Relacionamento. CR, Celebrando a Restauração. Importante fazer aqui uma diferença entre ambos, tá? No CR, nós não damos conselho, certo? No CR é a roda de partilha ali, o irmão disse, ó, eu traí minha mulher hoje e tal, certo? No GR, não. No GR, se o cara disse que traiu a mulher dele, irmão, vamos conversar no final aqui. Está certo isso na Bíblia? Deus diz isso. Você já confessou para sua mulher? No GR, nós confrontamos o erro. Amém, gente? Não vai achar que no GR você fez uma partilha dessa, ninguém vai te dar um conselho, não, porque o conselho vai vir assim, ó, de voador, ó, em você. Nos peitos, a voadora. Certo? Está vendo aí? É em amor, mas vai ser falado, viu? Então, não, aqui a igreja é o CR, pastor, vai dar tudo certo. É? Vai mesmo? Já deu para você. O Espírito de Deus vai te confrontar, mas o irmão em Cristo que está ali é responsável pela sua alma. Lembra Ezequiel 33? Se eu avisar o ímpio do seu erro, ele será salvo. Mas se eu não avisar, Deus vai requerer da minha mão. Tá? Então, não acha que não vai acontecer não, porque vai. Vamos juntos aqui, ó. Próxima tela aí. Então, nesse aspecto de relacionamentos que curam, né? Juntos. Discipulado, transparência, responsabilidade mútua e prestação de contas são essenciais. Olha aí, ó, Eclesiastes 4, 9 a 12, não vamos ler, mas diz isso, que uma pessoa sozinha, solitária, ela tem problemas. Se tiver frio, não tem ninguém que aquece. Se ela cair, não tem ninguém que levante. Né? Por isso que Deus disse no Éden que a única coisa que não era boa era a solidão. Tudo passou pelo controle de qualidade divina. Mas tinha uma coisa que não era boa, a solidão. Então não é bom que você esteja só. Né? Pode ser que você veio aqui, né, veio conhecer mais sobre a igreja e não está em GR, pode ser. Ou pode ser que você é um líder que está voltando hoje para liderar, está querendo compor de novo os soldados de frente do rebanho, né? Então saiba disso. Saiba disso que o Senhor está te chamando para viver responsabilidade mútua. Um ao outro ajudou, e diz a palavra de Deus, ser forte e corajoso. É um tempo de Deus nos levantar hoje aqui e dizer que nós somos capazes nele, por conta dessa responsabilidade mútua, de transparência e prestação de contas. Legal seria também que você tivesse um prestador de contas, alguém que pudesse te ajudar na sua caminhada. 11, caminhando para a gente ir para o desfecho. Outra coisa muito linda na nossa igreja, excelência que glorifica a Deus. Olha aí, ó. Planejamento, avaliação, críticas construtivas, trabalho árduo e excelência são marcas do serviço cristão que nós defendemos aqui na igreja. Não adianta fazer nada sem planejamento. Essa conferência tem mais ou menos 2 anos para acontecer, gente. Vocês acreditam nisso? Né? Certo? Outra coisa, avaliação. Isso aqui será avaliado depois pela equipe, né? Pela igreja, pela gestão. Críticas construtivas. Também tem aquele cara que é difícil, né? Crítica construtiva, vamos entender bem aqui. Tem aquele irmão que está preocupado que está faltando uma vírgula ali no data show. É importante a vírgula? Certeza. Chegue junto para dizer, pastor, faltou uma vírgula ali. Mas se você ficar olhando só a vírgula, né, e não ver o todo que aconteceu, você é apenas um crítico destrutivo. Nós precisamos de pessoas que possam fazer críticas construtivas. Olha, isso aqui não poderia ser feito melhor? E eu diria que quem vem com uma crítica, possivelmente vem com uma solução. Então, se você identifica, pastor, na nossa igreja não tem ministério de dança. É mesmo, irmão. Ou então você vai começar um agora. Legal, né? Quem aponta um problema é a solução dele. Ou não? Trabalho árduo nesses meninos aqui da produção, eu tiro o chapéu para eles, glória a Deus por eles.
por todo mundo que fez isso acontecer. Vamos dar uma salva de palmas, né? Rapaz, e eu falei para o Rubão hoje, né? Rubão, queria fazer uma modificação no slide hoje aí, dá tempo ainda. Ô, pastor, vamos dar um jeito aqui. E deu certo, né? Então, muito lindo a IBC, eu fico maravilhado como é que Deus levanta esse povo aqui para servir da melhor maneira possível, né? Em cada área Deus vai levantando, e nós levantamos a bandeira da excelência. Nada de qualquer jeito, porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você vai organizar seu GR, faça o melhor, meu irmão. Sabia? Prepare, bota uma toalha na mesa, né? Bonita. A estética divina, a estética, a organização, o planejamento. Dão glórias a Deus. 12. Igreja local, liderança e aceitação. Capacitação, liderança, servil, convicção e visão são características do líder espiritual. E essas características Deus quer levantar em vocês, em nós. Tá bom? Capacitação. Não ache que você não é capaz. Porque a capacidade vem de Deus. Romanos capítulo 2, verso 8. É Deus que dá os dons. Mas nós precisamos entender que eu preciso estar disposto. Para liderar o rebanho de Deus, eu preciso estar disposto a me capacitar. Ler a Bíblia, ler bons livros, né? Nós vamos falar do Mais Bíblia já já. O Mais Bíblia também tem várias opções de aprofundamento bíblico para você, e você não pode perder. Está lá, está produzido por nós, tá? Convicção e também visão são características fundamentais do líder. Deus quer produzi-las em nós, tá? E aí eu preciso me dispor, tá, gente? E vocês estarem aqui é o sinal de cada um de nós que nós queremos melhorar para a glória de Deus e fazer um ano de 2024 da semeadura poderoso para a glória do Senhor, né? 13. Discipulado, devoção e submissão. O discípulo deve buscar desenvolver juntos mordomia, servitude, humildade e dependência de Deus. Paulo diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. E o amor me leva a ser mordomo, a ser servo, a ser humilde e, acima de tudo, ser dependente de Deus. Deus está atrás de corações que sejam totalmente dele. Foi isso que ele disse, né? Lá em Crônicas, o Senhor passou procurando quem tivesse um coração que fosse totalmente dele, segundo Crônicas 16, 9. E ele encontra o rei Josafá. O rei Josafá tinha uma grande luta para vencer, mas ele estava desesperado. E a oração dele disse: Senhor, eu não consigo, mas os meus olhos estão postos em ti. Esse é o coração do líder, que coloca os seus olhos na presença de Deus. Dependência de Deus. Não vai ser fácil, meu irmão. Cuidar de gente dá trabalho, viu? Dá ou não dá? O cara foi para o GR hoje animado, que uma maravilha. Aí na semana disse: pessoal, vamos para o próximo agora. Ih, não sei se vai dar não, ó. Aconteceu um problema aí. Aí ele manda uma mensagem, o GR é 7h30, 7h25 ele manda uma mensagem: ó, infelizmente eu não vou. Não acontece no GR de vocês isso não, né? Rapaz, é falta de respeito, ó, pessoal. O anfitrião preparou tudo. Nós preparamos a casa, né? A mesa está posta. Os lugares, a cadeira. Teve um dia que a gente pagou uma secretária, é difícil isso, mas a gente pagou uma secretária para ajeitar lá em casa. E o povo só mandando mensagem, batendo fofo no final. Misericórdia dos crentes que bate fofo. 5 minutos antes, meu irmão, me ajude aí, cara. Poxa vida, não faz isso não. Mordomia, valoriza o que Deus te deu como dom e valoriza o momento junto com a igreja de Jesus. Você vai valorizar o estádio, não vai? Quando você for torcer para o seu time? Você não valoriza seu trabalho, que dá o seu sustento? Por que você não valoriza a comunhão com o povo de Deus? Né? Nós temos que estimular a liderança a isso. 14.
Discipulado, exortação e amor em disciplina. A palavra orienta as práticas de confronto e o processo de disciplina. Nós vamos falar isso. Mateus 18 é a base, né? Mas a gente vai ter uma palavra só sobre isso nas quartas-feiras. E vai ser legal, mas basicamente se você teve um problema com o irmão, vai e resolve com ele. Não resolveu, chama mais um. Não resolveu, leva à igreja. Não resolveu, consideramos ele não mais parte do rebanho, até que ele seja restaurado. Simples assim. Mas vamos ter uma palavra sobre isso numa quarta-feira dessa, tá? Mas disciplina aqui é para restauração, não é para destruição. Tá bom, meu povo? É para edificar a fé da pessoa. Muito bem. 15, estamos já finalizando essa parte, né? O papel do homem na família. Isso aqui a gente estava trabalhando com 6 de homem essa semana, viu? Coisa difícil é o homem assumir o seu papel na liderança da sua casa, nos nossos GRs. Olha aí, ó. O marido é o líder da casa, gente. Amando a esposa e os filhos com amor sacrificial. Está escrito isso? Efésios capítulo 5, versos 25 a 33, fala isso. O amor do marido é aquele que se dá pela sua esposa e pelos seus filhos. É ele quem toma a iniciativa das coisas em casa. O caos está estabelecido, Deus não está cobrando da mulher, vai cobrar de você, maridão. Vai cobrar dos maridões lá do nosso GR. Nós temos que estimular essa macharada aí. Amém? Rapaz, é um negócio difícil, né? Eu diria que se os homens assumissem o seu papel de autoridade no lar, e entenda a autoridade aqui como capacidade de suprir o que a esposa e os filhos precisam. Não é uma autoridade ditatorial, tá? Não é uma autoridade que você manda, eles obedecem, porque você é o cara. Não. Autoridade instituída por Deus, funcionalmente, você trabalha para o benefício do seu lar e da sua esposa. E o marido que ama é aquele que cuida, aquele que trabalha, aquele que protege. Marido em casa não funciona. Marido em casa só de férias, né? Mas ele tem que trabalhar e levar o sustento para a sua casa. Se a mulher ajudar, amém. Se ela não ajudar, a responsabilidade é sua. Aleluia? Esse aleluia está meio fraco. De vocês eu espero mais, né? Deles. Nós temos que ensinar esse povo, pessoal. Tem marido aí que não está trabalhando, não, está achando que a esposa tem que sustentar o lar. Está errado, viu? Misericórdia, né? Agora, as mulheres, vocês acharam que não ia sobrar para vocês? Aleluia! Parte boa. A cajadada, a mensagem da cajadada, né, que eles falaram aqui. Fast food tinha cajadada, não era lá? 16, vamos terminar com a mulher, viu? Com chave de ouro aqui. Papel da mulher na família. A esposa submete-se ao marido em respeito, olha aí, ó, e alegria enquanto edifica a sua casa para a glória de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. Submissão aqui é, Senhor, me ajuda a hora certa de falar. Eu preciso fechar a boca muitas vezes. Eu preciso ter paciência com meu marido. Ele tem um tempo que não é o meu, ele é diferente de mim, tá, mulheres? Seu marido é diferente de você. Não queira formatá-lo ao seu jeito. E nem ele também vai formatar você ao jeito dele. Porque aí você despersonaliza o outro. Não é isso. Você foi colocado do lado dele para fazer o melhor marido, e o marido foi colocado na vida da mulher para fazer dela uma melhor mulher, para a glória de Deus. E submeter-se aí, ó, muitas vezes você pode não concordar, mas ele vai lhe apresentar os argumentos. Minha esposa amada, em Cristo Jesus, acontece isso. E nós precisamos chegar a um acordo,
E estou entendendo de Deus que o caminho é para cá. Vamos comigo? A mulher submissa diz, eu posso não concordar, mas em Cristo Jesus, eu estou submissa a você e eu vou contigo. Hein? Deus falou com algum marido aí, foi? Ou com alguma esposa. De um outro lado, o marido esteja com os ouvidos abertos, tá, gente? A mulher tem sensibilidade que nós não temos, tá? Então, às vezes, aleluia! É assim, vamos comprar o terreno. Aí o cara viu o preço baixo, é esse. Não é não? O homem é meio pão duro, né? Aí a mulher disse, meu amor, não sei, tá vindo um negócio no meu coração que não está legal. Vamos pensar mais. Não, mas é isso. Vamos dar um tempo. Quando acontecer isso, deixa passar uma semana, 2, não fecha o negócio não, porque Deus está querendo falar alguma coisa. Aí o tempo vai dizer. E se a sua esposa estiver certa, rapaz, meu amor, é verdade, você teve a percepção, nós não vamos comprar o terreno. Né? Isso é o equilíbrio do casamento. Mas isso aí com muita paz, com muita tranquilidade, sem gritaria, né? Sem confusão, não é não? Sem perder as estribeiras, sem ter que tomar ansiolítico, tá? 17. Aí a gente quase termina. O papel do homem já falamos, né? Já falamos. O papel da mulher agora na igreja, vamos lá. O papel do homem na igreja, desculpa. O papel do homem na igreja. 17, né? O homem, vamos juntos, homens? Vocês comigo aí, macharal? O homem, além de servir nos ministérios para os quais é chamado, exerce a função de ensino e pastoreio da congregação quando capacitado por Deus para isso. Deus quer levantar na IBC homens idôneos, homens cheios do Espírito Santo, para conduzir os grupos de relacionamento. E eu acredito num futuro para conduzir o rebanho do ministério pastoral. Hoje somos 5, né? Mas Deus pode levantar outros homens de Deus aqui para contribuir, porque eu creio que num tempo muito breve a igreja vai crescer, e nós precisamos de mais braços e cabeças para a glória de Deus, para cuidar do rebanho. Amém, homens? Mas enquanto isso, seu rebanho é sua casa, viu? Você é o pastor da sua casa. Quando eu vou visitar alguém, eu vou fazer alguma visita de aconselhamento, eu peço para o marido orar na casa. Porque ele é o pastor da casa, né? Ele é o responsável pela sua casa. Agora as mulheres. O papel da mulher na igreja. A mulher é movida pelo Espírito Santo para a atuação ministerial nas mais diversas áreas. Você quer ver um movimento poderoso de mulheres? O cuide da mulher, não é não? As meseiras, cadê a meseira? É lindo demais. Quando eu vejo o negócio daquele ali, eu falo, como é que essas mulheres conseguem fazer isso? É lindo demais. Um negócio assim, ó, parece um arraial divino, né? Estético, tudo arrumado. Aí a gente vai para o Seja Homem, é uma mesa reta, né, não? Mas já melhorou. Antigamente, eu me lembro, primeiro Seja Homem de 2 anos atrás, sem brincadeira, pessoal. 5 homens no Galpão Verde, um bolo rei de padaria e uma garrafa de café vazia. E foi doação da mulher, olha aí. Preciso de ajuda, mas está melhor hoje, né? Graças a Deus. O último do ano passado, 300 homens, para a glória de Deus, uma mesa posta, né? É lindo demais. Então, Deus está querendo levantar isso, e as mulheres estão sendo usadas. E foi muito estratégico isso, porque no mesmo dia, homens e mulheres estão lá. É um programa do casal, é um programa da família de Deus. E as mulheres sendo usadas na liderança dos GRs, né? Dos ministérios. Deus tem levantado essas mulheres na IBC de maneira muito linda. E aqui eu termino com o que nós valorizamos, tá? Já que a gente falou agora do alicerce todo esse, e você pode consultar no material de integração,
Agora vamos falar do design interior e exterior para finalizar, tá? Queria rapidamente citar com vocês. Primeiro, valorizamos a leitura bíblica, a oração e o jejum como práticas fundamentais para o crescimento espiritual. Leitura bíblica, temos que difundir isso nos nossos GR. Oração, jejum, disciplinas espirituais. 2, valorizamos os relacionamentos santos como instrumentos para aprendizado, restauração e amadurecimento. Gente, relacionamento é terapêutico, nós falamos isso. Não vamos abrir mão disso. 3, valorizamos a igreja local como principal instrumento dado por Deus para o avanço do reino desde o início do cristianismo. Igreja local. Não tem crente desencarnado de igreja, tá? Não tem como ser crente só. É a igreja local onde a gente convive, onde a gente conhece, onde a gente é conhecido para a glória de Deus. Valorizamos em 4 os centros urbanos. A IBC é uma igreja urbana, com todos os desafios da cidade que nós encontramos, né? 5, valorizamos as características de uma igreja urbana relevante. Membros distribuídos pelos 4 cantos das cidades, aí as nossas regiões. Horários convenientes para a população urbana, tá? Ensino com profundidade e aplicações para a vida moderna. É isso que nós trabalhamos. Uso de tecnologia e recursos disponíveis para facilitar a comunicação. Atuação prática e transformadora da sociedade. 6, valorizamos o ensino bíblico da igreja local como instrumento de aperfeiçoamento e capacitação dos santos. 7, valorizamos os dons espirituais como capacitações divinas dadas para cada crente contribuir com o avanço do reino. Deus, nesse ano da semeadura, quer usar o seu dom para a glória dele. Se coloque à disposição. Arregace as suas mangas como semeador para a honra dele. 8, valorizamos o serviço ao próximo como característica de todo discípulo de Jesus. 9, valorizamos os grupos de relacionamento. Gente, a IBC é o grupo de relacionamento. Se você faz parte do grupo de relacionamento, você faz parte da IBC. Porque não tem como participar de um auditório de 4.000 pessoas e ser conhecido conhecer. Então, os grupos são o DNA da nossa igreja. 10, valorizamos o louvor e a expressão artística na igreja. Todas as artes para a glória de Deus. A música, a dança, o canto, a expressão do desenho, tudo isso. 11, a qualidade e a excelência também como características de nossa maneira de ser. Em síntese, nossas crenças e valores nos fazem refletir que, e aí eu cito James Houston no livro A Fome da Alma, a plenitude da vida humana consiste em ser uma criança diante de Deus. Ser uma criança humana representa apenas o início da vida. Apesar de termos todos esses fundamentos na nossa cabeça, em Cristo Jesus, nós somos humildes crianças, atrás do conforto, do consolo, do abraço do nosso Pai. Ser um filho de Deus, no entanto, constitui a maturidade plena do destino humano. É nossa alegria maior a realização de todos os seus desejos. A alegria maior do crente é fazer a vontade de Deus. Amém? Eu apresento aqui a vocês, então, o nosso site, para vocês depois aprofundarem conhecimentos, tá? O site do Mais Bíblia está aí, se você quiser bater foto. Nós temos lá, tá certo? Basicamente, cinco coisas importantes. Temos os cursos, tá? Temos curso de Antigo Testamento e Novo Testamento, 8 aulas do Antigo, 8 aulas do Novo. Se você não fez ainda, pode fazer. Só para a gente ter um senso, quem já fez aqui esses cursos? Antigo e Novo Testamento. Pouca gente, né? Então, estou lançando aqui de novo para vocês. Nós temos, é tudo online, tá? Você faz da sua casa. Aquela expressão do culto fast food ali, de assistir em casa, esse aqui dá para você, tá bom? Pode fazer. As mensagens estão lá também. Os nossos e-books, então livros que a gente acaba produzindo, estão lá. Dentre eles, do Integração. Clica lá, baixa o material completo e leia. Os infográficos também, que são sínteses muito maravilhosas para o GR. Você quer saber sobre Santa Ceia? Tem lá. Você quer saber sobre as viagens de Paulo? Tem lá. Muita coisa boa
para a glória de Deus. E, por fim, os podcasts, tá? Podcasts são gravações nossas de temas diversos. E aí a gente acompanha a leitura bíblica, podendo também assistir esses podcasts. Nós estamos agora em Deuteronômio, né? Então você pode ler, assistir os podcasts para a glória de Deus. Queria terminar orando, e a gente segue o programa então aqui com o resto da produção. Coloque seu coração na presença de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser usado na tua mão e eu quero me instrumentalizar da tua palavra. Usa-me como instrumento. Faz-me ter sede e fome da tua palavra, para que eu possa levar essa palavra aos 4 cantos onde o Senhor me levar. Obrigado, Senhor, por esse momento com a tua igreja, falando sobre nossas crenças e valores, nossos alicerces, nossos fundamentos, mas que, acima de tudo, sejamos como crianças que desejam a companhia e a comunhão com o Pai. Na medida que nós te conhecemos mais, queremos te adorar, estar mais perto de ti, para que sejamos semeadores, para que o nosso coração esteja voltado para ti e para cuidar de vidas. Obrigado por essa liderança tão preciosa que o Senhor nos deu, que tem amado e tem cuidado de vidas, tem dado de si, tem dado do seu tempo, dado das suas finanças para abençoar vidas. Te agradeço e que continuemos um programa aqui muito abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.